Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia do Quinta Ciência Bloco Evolução. Antes de começarmos a nossa palestra, eu quero dar alguns avisos a vocês em relação aos certificados. Os certificados serão disponibilizados a todos que participarem de pelo menos 2 das 3 palestras do bloco. Então, se você perdeu a de semana passada, tem a dessa semana e da próxima. Outra coisa é as perguntas sobre a palestra, vocês podem ser feitas durante a palestra no chat e ao final da palestra nós iremos respondê-las. Caso você se sinta à vontade, teremos 10 minutos ao final, onde você poderá ligar o seu microfone, sua câmera e você mesmo fazer as perguntas. Bem, a palestra de hoje ela é intitulada Extinções, da Ideia às Grandes Crises, será ministrada pelo professor Dr. Douglas Santos Riff. Ele é professor associado do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia, curador do Museu de Biodiversidade do Cerrado e coordenador do Laboratório do Cerrado, e coordenador do Laboratório de Paleontologia do INBio, UFU. Licenciado e bacharel em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, zoólogo e paleontólogo do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dedica-se à paleontologia de vertebrados mesozoicos e cenozoicos, com ênfase em osteologia e filogenia de répteis, a busca de fósseis no Brasil e na Antártica e ao ensino do tema. Descreveu e nomeou várias espécies de crocodilos e fósseis. Professor, agradeço sua presença. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite e passo a palavra para o senhor. Pode começar. Bom, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrado por ele e atendendo a sugestões de temas ligados ao assunto, né, que vocês estão buscando para esse evento, eu preparo aqui uma pequena apresentação sobre extinções, que a gente vai poder conversar um pouco sobre esse conceito, o que isso tem a ver com a ideia de evolução. E então, assim, eu vou aqui compartilhar uma apresentação. A partir de então, eu não vou conseguir mais ver vocês, mas podem ficar à vontade para chamar no áudio e fazer qualquer pergunta no decorrer da própria apresentação, ok? Bom, acho que já está compartilhado. Vocês conseguem ver? Sim, está compartilhado, só não está em tela cheia. Uhum. Certinho. Bom, então, como foi apresentado, eu sou professor no Instituto de Biologia da UF, onde coordeno um laboratório de paleontologia. Essa aqui é a página no Facebook do nosso laboratório, PaleoUF. Quem tiver interesse em acompanhar, é só ali fazer uma busca rápida. Bom, um pequeno sumário do que eu pretendo trazer. Eu vou falar sobre o conceito, a ideia de extinções, como que isso vem e amadurece, as diferenças das extinções em massa com as extinções chamadas de fundo, ou background extinction. Como que a gente pode saber sobre as extinções do passado, né? Quais foram os grandes eventos de extinção, se há diferença entre elas, e a partir daí a gente refletir um pouco qual é o papel, né, da humanidade, do homem, da espécie humana, no disparar de um novo evento de extinção que nós já podemos perceber como real. Bom, a ideia de que uma espécie pudesse desaparecer por completo, ou seja, estar extinta, essa ideia é bastante recente. Ela nem era levada a sério até o século XVIII. No máximo, se poderia admitir, a partir da própria experiência, que uma determinada espécie não era mais vista num lugar. Ou seja, admitir o que a gente poderia chamar agora de uma extinção regional, uma extinção local. É causada pela caça, causada né, pela sobreexploração de uma determinada espécie animal ou vegetal.
Mas a ideia de que uma espécie pudesse desaparecer da face da Terra por completo, isso não era considerado a sério. Quando, por exemplo, os marinheiros, principalmente holandeses, mas outros também, incluindo portugueses, levaram à extinção de uma espécie endêmica do arquipélago das Ilhas Maurício, né, o dodô, essa que está ilustrada aqui, um aparentado dos pombos, quando essas pessoas extirparam por caça, por coleta de ovos e de indivíduos essa espécie naquela região, ninguém ali pensava que estava fadando ao completo desaparecimento de uma espécie inteira. Essa aqui é uma espécie que foi descoberta em 1598, o seu último registro deu em 1662, ou seja, menos de um século de exploração levou ao que nós reconhecemos como a extinção dessa espécie. Mas a sua extinção ela só foi admitida mesmo, de maneira formal, acadêmica e pelos gestores, enfim, tomadores de decisão, apenas no século XIX, muitos séculos depois do último avistamento. Aqui a gente tem um exemplo, uma cena que eu acho bastante marcante, assim, para mostrar o impacto da ação humana sobre uma espécie aqui de grande porte, o bisão americano. Essa não é uma espécie extinta, ela ainda há indivíduos de populações vivas, mas essa foi uma espécie que foi à beira da extinção pela caça que acompanhou a expansão das ferrovias e a ocupação do oeste americano. E motivada muito como uma estratégia de limitar acesso de indígenas a recursos que eles exploravam de maneira sustentável há milênios. Então, a caça ao bisão é uma das estratégias de extermínio humano também, extermínio dos indígenas norte-americanos. Se estima que só no ano de 1873 se abateu 1,5 milhão de indivíduos. Tem uma pilha de crânios, e um sujeito famoso por essa caça é o Buffalo Bill, que entrou um caçador que entrou na mitologia norte-americana, no imaginário, não? E, bom, nessa época também não se tinha essa percepção que uma espécie poderia se extinguir completamente. E por que não, né? Bom, nós podemos elencar vários exemplos, mas talvez um que esteja subjacente por se manifestar em várias culturas, né, não só na cultura ocidental, é a ideia que está por trás de muitos mitos de criação, muitas cosmogonias, visões de mundo, que acompanham as grandes religiões do mundo, de que a natureza está a serviço do homem como uma espécie de pináculo da criação, né? A gente pode encontrar isso na Bíblia e, consequentemente, também na Torá, né? Uma parte da Bíblia que está também no judaísmo, que está também no islamismo, no Corão, né? Que é o Gênesis, e essas passagens como a que eu ilustro aqui, dá bem essa ideia literal, né? Sujeitar e dominais sobre os peixes do mar, as aves do céu, todo animal que se move sobre a terra. Então, isso acaba por alimentar uma ideia do tipo, a criação divina é perfeita, Deus não ia criar uma espécie para permitir que ela se extinguisse. Então, além disso, a gente tem licença para matar. Então, isso acaba levando essa conjunção de uma ideia, de uma visão de mundo, de uma cosmogonia de perfeição de criação, acaba levando também a uma de exploração e de servidão da natureza a serviço do homem. A gente só vai ter mesmo uma ideia embasada, convincente, de que as espécies, que a vida, do que os organismos são susceptíveis a desaparecer, por ação humana, inclusive, a partir do estudo do passado. Quem vai o campo de saber que vai nos trazer a ideia da realidade das extinções será a paleontologia.
E essa é uma frase que eu usei para um congresso que eu organizei na área em 2019, como sendo aí uma síntese do que eu entendo como sendo a missão da paleontologia, né? Desvendar o passado, mas a partir do estudo desse passado a gente consegue ressignificar o nosso presente, nos fazendo rever alguns conceitos. E um desses conceitos que foi revisto é justamente essa ah, imutabilidade do mundo ou perenidade da criação que vinha acompanhado das visões religiosas e que tanto foi usado para justificar tantas atrocidades. Bom, e além disso, com essa ressignificação, a gente pode ter uma base para então mudar de postura, de entendimento e assim edificar o futuro. Um personagem importante na história da paleontologia e também no conceito de extinções, não diretamente, mas para o debate que levou à percepção do conceito de extinções, foi o zoólogo Jean Lamarck, né? Zoólogo de atuação, mas que de interesse mesmo ele gostaria de ter sido botânico, né? Ele foi contratado pelo Museu de História Natural de Paris como zoólogo, já tinha uma atuação como botânico, acabou tendo uma guinada na sua carreira para se adequar às suas obrigações funcionais, e o fez muito bem. Nesse livro que ele publica em 1801, então bem na virada para o século XIX, né, sobre invertebrados, né, os grupos principais, os principais grupos de animais que Lamarck estudou estão entre os invertebrados, né, os moluscos em destaque. Nesse livro, a gente tem pela primeira vez a restrição da palavra fóssil, vindo do latim fossilis, para o significado que nós damos hoje. Restos de organismos preservados em rocha. Até então, essa palavra fossilis, fóssil, tinha um significado muito mais abrangente. Não se limitava apenas ao conceito que nós temos hoje. Então, nessa obra, Lamarck vai restringir o significado do conceito de fóssil àquilo que nós conhecemos hoje e vai, através do estudo dos fósseis, principalmente de moluscos, que ele coleta ou estuda o material coletado por outros na Europa Central e na França, principalmente na bacia sedimentar de Paris, ele percebe mudanças ao longo das sucessivas camadas de rocha, dos sucessivos níveis estratigráficos, à medida que ele vai do nível mais antigo abaixo, até níveis mais recentes, então superiores, né, na coluna estratigráfica, e vai percebendo mudanças morfológicas nos organismos, o que o leva a pensar sobre a ideia de mudanças nas linhagens ao longo do tempo, o que o leva a pensar na ideia de evolução. Bom, aqui está um trecho específico, né, no livro que Lamarck restringe, né, do nome de fósseis, restos de organismos vivos, afetados por sua longa estadia na Terra ou debaixo d'água, e entre os diferentes estados de alteração em que encontramos fósseis, mas como única alteração que destrói apenas a parte mole, etc. Ou seja, ele está também tendo um vislumbre daquilo que a gente vai mais tarde chamar na paleontologia de tafonomia, e o potencial de preservação de algumas partes em relação a outros, principalmente as partes duras, né? E com ele se dedicando ao estudo de moluscos, um grupo que possui, né, uma parte dura muito bem preservável, com um grande potencial de fossilização e informativo, diagnóstico em termos morfológicos e, consequentemente, taxonômicos, ele consegue ter um bom vislumbre das mudanças nesses grupos ao longo do tempo. Bom, e quando ele percebia que uma determinada concha, as conchas de uma determinada espécie, num determinado extrato geológico, já eram diferentes o suficiente de outras sucessivas para que elas fossem classificadas como uma espécie diferente, Lamarck, então, estabelecia que a gente teria aí uma relação de ancestral descendente, ou seja, uma relação evolutiva. Mas essa leitura de Lamarck se deu principalmente para evitar
a consequente conclusão que a percepção dessas mudanças traria, de que aquela espécie mais antiga se extinguiu, dando lugar a uma nova. Isso para Lamarck não era admissível. Lamarck estava profundamente imbuído dessa ideia que vem dessas cosmovisões que eu mencionei, principalmente da religião, de que não é concebível numa criação uma criação perfeita que uma espécie deixe de existir. Isso seria uma imperfeição na criação. Então, para Lamarck isso era inadmissível. Então, toda vez que ele descrevia uma espécie fóssil, ele sempre acrescentava no trabalho que apresentava essa nova espécie um trecho como este aqui. Aqui ele está de um trabalho onde ele descreve um bivalvo desse gênero aqui, Trigônia. A gente tem um exemplar desse gênero, fóssil. E ele colocava: a análoga viva dessa espécie ainda não é conhecida. Ou seja, ele manifestava a esperança de que, apesar daquela espécie só ser conhecida como fóssil, nós não termos registros no museu, na literatura, ou de avistamentos quaisquer daquela espécie viva, ele achava que isso era só uma questão de tempo. Ela seria ainda encontrada em algum lugar, à medida que as explorações avançassem. A ideia de que uma espécie estivesse extinta, então, não era admissível para Lamarck, e por isso ele constrói essa ideia de transmutação, de mudança de uma espécie para outra, em que o desaparecimento de uma espécie no extrato geológico não se daria porque todos os indivíduos daquela espécie pereceram, mas apenas porque eles teriam dado origem a gerações de uma nova espécie. Isso para Lamarck não seria uma extinção, e nós vamos ter nessa percepção das mudanças ao longo dos estratos, e como uma maneira de negar as extinções, a ideia que ele vai chamar de teoria da progressão e outros vão chamar de transformismo. É um modelo evolutivo, né? Um dos primeiros modelos mais, digamos, bem mais sérios que nos é trazido pelos naturalistas. E um colega de Lamarck, um pouco mais jovem que ele, mas colega, conviveu, trabalharam juntos no mesmo Museu de História Natural de Paris, tinha uma visão completamente oposta. Esse foi Georges Cuvier. Enquanto Lamarck é considerado o pai da paleontologia de invertebrados, Cuvier é considerado o pai da paleontologia de vertebrados. Dedica-se a grupos de vertebrados, principalmente fósseis europeus também, mas ele também é a primeira pessoa a dar um nome científico a um fóssil. Na verdade, Cuvier é a primeira pessoa a dar um nome científico a qualquer fóssil. É o primeiro fóssil nomeado no sistema linneano foi dado por Cuvier, e é um fóssil americano, sul-americano. Foi uma preguiça gigante, um megatherium, descrito por Cuvier. E os mesmos dados que Lamarck via e interpretava como sendo e construir para interpretar esses dados um modelo de evolução, Cuvier via os mesmos dados e construiu um outro modelo. Ao contrário de Lamarck, Cuvier não admitia que espécies pudessem se transformar em outras. Ele não admitia os conceitos mais básicos de evolução que nós entendemos hoje. Mas ele não admitia por uma questão religiosa ou de fé, como Lamarck não admitia as extinções por causa de fé. Cuvier seguia um princípio que ele mesmo construiu após muito trabalho de anatomia. Cuvier foi provavelmente o maior anatomista de todos os tempos, que ele chamava de correlação entre as partes, o princípio de subordinação dos caracteres. Assim, a grosso modo, Cuvier entendia que as diferentes partes de um corpo, e usando vertebrados como modelo, eram tão intrinsecamente relacionadas entre si, se complementavam de tal maneira para ter um organismo funcional,
que a mudança de uma parte inviabilizaria a funcionalidade do todo. A partir dessa ideia também, Cuvier acaba propagando aquilo que se tornou um grande estereótipo, né, na paleontologia, de que a partir de um dente você consegue reconstruir um animal inteiro, ou um fragmento qualquer, você poderia reconstruir um animal inteiro. É claro que não é assim. Ah, o que nos é permitido é que, a partir de um fragmento diagnóstico, nós temos uma característica que hoje nós vamos chamar de apomórfica, né? Uma característica que tenha um sinal filogenético, nós podemos reconhecer que ela pertence a um animal de um determinado grupo, de um determinado clado, de uma determinada linhagem. Assim, a forma geral daquele animal será a forma geral daquela linhagem. Mesmo que a gente não tenha um detalhe específico, não tem nenhum cabimento que, a partir de digamos, um dente de um cavalo, você reconstitui um animal que não se pareça com um cavalo ou uma zebra, enfim. Mesmo que você não tenha detalhe de cores, de pelagem, você, daquela forma geral, ela já nos é dada, porque a gente tem uma característica daquele grupo. Mas a ideia de Cuvier não era de um sinal filogenético. Cuvier não percebia a história evolutiva. Ele não refletia sobre isso de maneira muito séria, ele considerava que isso não estava além da ciência. Mas ele não era um criacionista, de modo algum. Isso era bem claro na sua obra. Mas essa ideia de correlação entre as partes fazia que, para Cuvier, fosse impeditivo que mudanças ao longo do tempo nas linhagens, de uma parte ou de outra, levassem a gerações descendentes viáveis. Diferentes, mas seriam inviáveis dentro dessa perspectiva cuvieriana. Assim, para explicar as mudanças de linhagens nos estratos geológicos, o que era a alternativa, a única alternativa disponível é a ideia das extinções. Ele não estava discutindo, Cuvier não discutia sobre de onde viriam as espécies sucessivas. Ele considerava que isso não fazia parte do escopo da ciência, do escopo da filosofia, enfim, mas ele não se preocupava com isso. Ele se preocupava com o estudo anatômico e, ao ter uma base muito robusta e, consequentemente, também permitindo uma base taxonômica muito robusta, ele percebia que determinadas espécies desapareciam no tempo. Assim, ele admitia, de uma maneira mais literal, aquilo que os seus olhos viam ao estudar os estratos geológicos e os fósseis neles contidos, a extinção das espécies. E Lamarck, ao contrário, não admitia isso. Ou seja, a ideia de extinção ela é uma teoria alternativa à ideia de evolução nessa perspectiva lamarckiana. Nesse momento ainda aí na primeira metade do século XIX, então antes de Darwin, antes da obra, no finalzinho, né, do século XVIII, para a primeira metade do século XIX, antes das obras de Darwin, onde a gente ainda tinha um conceito ainda relativamente prematuro de evolução, e a ideia das extinções vem por Cuvier para impedir, como uma explicação alternativa à explicação evolutiva de Lamarck. Essa é uma perspectiva muito interessante que nos mostra como conceitos que hoje são tão complementares na história do seu desenvolvimento intelectual vieram a partir de interpretações tão diferentes, tão mutuamente conflitantes. Bom, esse é o primeiro fóssil de qualquer grupo, enfim, ao qual foi dado o nome científico. Foi Megatherium americano, né, que Cuvier descreveu em 1796, a partir dessa ilustração. Ele não viu os materiais originais, ele baseou apenas nessa prancha, um material que foi coletado na Argentina, né, numa localidade perto aqui da cidade de Luján, né, próxima à Grande Buenos Aires. Foi enviado para Madrid e lá um técnico, um ilustrador, um auxiliar do gabinete
História Natural do Rei, da Espanha, fez aquela prancha a qual Cuvier teve acesso, a partir daí ele dá o nome científico. O material original é este, conforme está exposto no atual Museu de História Natural de Madrid. Uma reconstituição da espécie e sua comparação com outras preguiças terrícolas, Megatheria e Eremotheria, as duas maiores, que formam a família Megatheridae, e várias outras menores que nós conhecemos, muito comuns aqui no registro fóssil brasileiro. Bom, quando Cuvier estuda Megatheria, ele percebe que era um animal que era grande demais para não ser visto hoje. Ou seja, aquilo que Lamarck falava quando ele descrevia uma nova espécie de molusco, de que a análoga viva há de ser encontrada algum dia, isso até poderia ser aceitável para aqueles grupos, invertebrados marinhos, né, do qual não se tinha, até hoje, a gente não tem, né, um conhecimento completo, né, da fauna oceânica. Agora, mesmo, mesmo no século XIX, nas Américas, onde havia tanto ainda por explorar, seria muito improvável que um animal do tamanho de um megatério nunca tivesse sido visto vivo. Então, Cuvier começa a considerar que se há ossadas daquele animal e ele seria tão provável de ser avistado em algum registro histórico ou indígena, que seja, provavelmente aquilo deve ser de uma espécie que realmente se extinguiu, não exista mais em lugar nenhum. Aquele pretexto que Lamarck usava para tentar manter a sua crença de que uma espécie poderia ainda ser encontrada viva, uma espécie que ele negava perceber como extinta, não colaria, né, para grandes vertebrados. E aí Cuvier passa a se dedicar muito ao estudo de grandes vertebrados. Além das preguiças, ele vai estudar fósseis que vêm, além dessa preguiça que vem das Américas, ele vai estudar fósseis da Europa, da Ásia, enfim, de vários lugares. E esse quadro aqui, ele remonta a uma cena de um evento histórico que deu a Cuvier acesso a mais exemplares de grandes vertebrados que permitiram que ele tivesse mais exemplos, né, de animais tão grandes e diferentes que a sua percepção hoje, se eles vivessem hoje, não seria ignorada. Esse é o cerco a Maastricht, na Holanda, na cidade holandesa, dos Países Baixos, né, neerlandesa, quando a invasão das tropas napoleônicas à região. Bom, uma ordem das tropas napoleônicas era de que todos os objetos de interesse de história natural, de arqueologia, de ciência, enfim, fossem remetidos ao Museu de História Natural de Paris. E durante o cerco a Maastricht, isso foi obedecido. E quando os soldados de Napoleão ocuparam a casa, a residência e também a mina, né, de um proprietário de uma mina de carvão, eles encontram ali esse crânio aqui, esse grande crânio de um espécime que foi apelidado de o grande animal de Maastricht. Teria sido encontrado em 1764, durante as escavações de uma mina de carvão. Mas se pensava que poderia ser um crocodilo, uma baleia. Esse material foi, mas enfim, nunca tinha sido estudado. O material foi remetido ao Museu de História Natural de Paris, Cuvier pôde estudá-lo. E, pelo seu grande conhecimento em anatomia, ele reconheceu ali características que hoje nós chamaríamos de sinapomórficas, né, características diagnósticas, de um lagarto. Mais especificamente de um lagarto varanoide, né, o mesmo grupo que inclui aí os varanos, os dragões de Komodo, enfim, mas de uma forma não terrestre, uma forma marinha. Ele tinha reconhecido ali o primeiro mosasauro da história. Não tem um conhecimento da razão, mas Cuvier não descreve, não descreve taxonomicamente esse indivíduo. Ele reconhece como sendo de um lagarto, que ele chamava de um grande varanídeo marinho. Mais tarde, esse material acaba sendo descrito, acaba sendo nomeado por um inglês, o Gideon Mantel, como Mosasauro hoffmanni, né, o primeiro mosasauro descrito. Assim como a preguiça, um animal como esse certamente teria sido visto, né, por algum navegador se não existisse hoje.
E os elefantes também, os proboscides, foram um modelo muito explorado por Cuvier. Fósseis de mamutes e mastodontes, né, ou seja, proboscides extintos provenientes da Europa, da América do Norte e da América do Sul. E ele compara em detalhe com espécies atuais de elefante. A época de Cuvier, o único nome válido era do elefante indiano, o Elephas maximus. Hoje a gente, né, conhece 3 espécies diferentes, né? Um indiano e 2 africanos. Mas Cuvier compara, né, em detalhe. A gente pode ver aqui uma prancha mostrando a mandíbula em vista oclusal, mostrando os dentes, de um mamute, de um elefante indiano. E, assim como os outros exemplos, estaríamos aqui com uma prova de uma espécie extinta. Afinal, se essa mandíbula não pertence a esta espécie, porque a mandíbula dessa espécie tem características distintas de uma outra espécie, e um animal como esse não é visto mais, estamos diante de uma espécie extinta. Então, Cuvier dedica toda uma obra sobre os proboscídeos, né, os fósseis e os viventes, né, publicado em 1800. Ele recebe alguns dentes de mastodontes provenientes dos Andes, do Equador, do Chile, e dá o nome mastodonte a esse grupo, porque diferente dos elefantes, dos mamutes, né, os mastodontes têm os seus dentes, as suas cúspides, assim, com essas projeções. Aí Cuvier viu aquilo como se fosse uma mama, então é o dente com mamas, mastodonte. E, enfim, também uma outra linhagem completamente distinta, mais diferente ainda do que os elefantes atuais, do que os mamutes são. Então, nós temos que no Museu de História Natural de Paris, na virada aí do século XVIII para XIX, tivemos 2 grandes naturalistas, 2 fundadores da paleontologia moderna, Lamarck, dedicando aos invertebrados, Cuvier aos vertebrados, e eles se engalfinharam em debates acerca da natureza das mudanças que esses fósseis por eles estudados mostravam ao longo do tempo. Para Lamarck, essa mudança era evolução só. Para Cuvier, essa mudança era extinção apenas. Bom, o reconhecimento. Quem ganhou esse debate? Bom, a influência de Cuvier era muito grande, muito maior do que a de Lamarck. Já desde quando eles trabalharam juntos e se tornou cada vez maior. Com isso, o conceito de extinções, conforme trazido por Cuvier, se estabeleceu sem grandes discórdias, a não ser um pequeno grupo que apoiaria Lamarck, e esse conceito ele se mostrou muito útil também, por isso ele também se espalhou de uma maneira mais rápida do que Lamarck gostaria. Com a ideia das extinções, imediatamente se deriva várias possibilidades, não só no entendimento da história da vida, mas também da história da Terra. Então, o conceito de bioestratigrafia, tão útil na geologia, é fundamental para a correlação de camadas, para a datação relativa, ele só pode existir se a ideia de extinções for verdadeira. Afinal, ele está baseado no fato de que determinados estratos contêm espécies que são exclusivas daqueles estratos e que, uma vez extinta, uma espécie não reaparece. Se essa extinção realmente aconteceu, uma espécie não vai reaparecer. Assim, a gente pode usar um determinado fóssil como um marcador, um guia para uma determinada camada, permitindo a correlação, e isso vai levar à possibilidade do mapeamento geológico, e, enfim, a imensa aplicabilidade que isso tem para a mineração, para a gestão da terra, enfim. O entendimento das camadas, da sucessão das camadas estratigráficas, camadas geológicas no tempo, ela é muito ampliada pelo conceito de extinções. Bom, mas como Cuvier não admitia a ideia da evolução, do transformismo lamarckiano, o conceito de extinções acabou se desbarrando também em alguns problemas conceituais.
Que assim, de onde viriam então as espécies e por que elas teriam sido extintas? Aquelas extintas não teriam sido. Discípulos de Cuvier, isso não vem de Cuvier diretamente, mas discípulos dele, discípulos franceses, alguns que trabalharam aqui nas Américas também, se dedicando a estudo de fósseis, a geologia, a gente pode citar o D'Orbigny, e um destaque aqui para o dinamarquês Peter Lund, acabaram por elaborar um pouco mais os conceitos de extinção de Cuvier naquilo que se convencionou a chamar de catastrofismo. Isso se tornou um paradigma na geologia, com uma influência enorme também em outros campos da história natural, das ciências naturais. De uma maneira bem resumida, esse modelo catastrofista, ele diria que, de tempos em tempos, o planeta, ou uma região do planeta, é submetido a mudanças cataclísmicas que leva a uma eliminação da sua biota, e biotas de outros lugares poderiam vir por migração, enfim, ocupar o lugar daquela nova biota. Estabeleceria uma nova biota naquela região. E isso explicaria a mudança da composição das assembleias de fósseis em cada estrato. Então, haveria uma mortandade, uma extinção, e outras espécies de outros lugares vinham e ocupariam o local. O estrato seguinte, então, de um tempo posterior, estaria povoado por fósseis dessas outras espécies, e que não teriam necessariamente uma ligação direta de descendência uma com a outra, mas sim por movimentos de biotas. Peter Lund foi um naturalista dinamarquês que é considerado o pai da paleontologia brasileira. Trabalhou muitos anos em Minas Gerais, nas grutas da região da Grande Belo Horizonte, principalmente em Lagoa Santa, onde ele se estabeleceu, faleceu, está sepultado. Peter Lund tem uma frase, foi um dos grandes discípulos de Cuvier. À medida que ele descobria fósseis, mais fósseis nessas grutas em Minas, e descrevia várias espécies, também viventes, que viviam aí nos biomas onde essas grutas existiam, ele tem essa frase: difícil marcar um limite exato onde termina a espécie extinta e começa a recente. Parece que houve certa transição no decorrer dos tempos, de modo que existe uma grande semelhança entre as diversas espécies da sequência, mesmo tendo diferenças bem distintas entre as espécies iniciais e finais. Isso para Cuvier, isso aqui, para a obra de Cuvier, é um desafio. E Peter Lund, como um cuvieriano convicto, ele começou a perceber na leitura das suas descobertas evidências contrárias ao paradigma cuvieriano, porque ele realmente percebia mudanças nas linhagens que se aproximavam mais daquilo que Lamarck acreditava. Mas, ao mesmo tempo, ele também, Lund também advogava e notava a realidade das extinções. Então, a gente começa a ter, pouco a pouco, uma conjunção daquilo que é o melhor da ideia lamarckiana com o melhor da ideia cuvieriana. E é claro que a pessoa que vai ter essa síntese de maneira mais bem, vai fazer essa síntese de maneira mais bem sucedida e agregar ali muito mais descobertas e refinamentos, será Darwin. Né? Darwin é que vai fazer a conciliação entre Cuvier e Lamarck e superar o catastrofismo estrito, essa ideia de que as mudanças na sucessão dos estratos derivava apenas pelo desaparecimento completo de espécie e migração de uma nova. A partir então de Darwin, a gente começa a perceber que as duas coisas podem acontecer. A gente pode ter as extinções por mortandade e a gente pode ter também a origem de novas espécies a partir de espécies ancestrais, levando à extinção da espécie ancestral por definição, mas não por mortandade. E ao mesmo tempo, a gente pode ter extinções de umas espécies e não de outras. Isso foi uma mudança significativa no conceito de extinções trazido por Darwin. E Darwin menciona, inclusive, a contribuição de Lund. No Origem das Espécies, a gente tem ali uma menção explícita a Lund e seus trabalhos em Minas Gerais. Lund fez uma descoberta que para ele foi fatal intelectualmente. Foi a descoberta que fez ele abandonar a carreira. Ele encontra em 1840 preservados em evidente contemporaneidade, ou seja, não eram misturas de idades diferentes, mas
formas contemporâneas preservadas juntos de elementos da megafauna extinta, indubitavelmente extinta, não via mais isso, preguiças e outros exemplares da megafauna quaternária, com humanos. Foi a primeira vez na história que fósseis de espécies extintas foram preservados juntos com uma espécie ainda vivente. E tão marcadamente, obviamente, vivente, porque era a própria espécie do descobridor, né? A espécie vivente era um humano. Darwin vai também encontrar na Argentina, quando ele coleta fósseis lá, na região de Bahia Blanca, extratos com fósseis viventes junto com fósseis de espécies viventes ainda, junto com fósseis de espécies extintas. Mas no caso, as viventes eram de roedores. O impacto de Lund por ser de humanos era bem maior. Mas foi tão grande que isso, para Lund, fez Lund perceber que o catastrofismo estrito cuviriano não poderia estar certo. E como ele era tão aferroado a essa ideia, ele acabou não publicando isso. Isso foi mais tarde. Essa associação, ele publicou Encontros de Fósseis Humanos, mas não publicou essa associação. Só mais tarde é que isso vem à luz, ou seja, aquilo que Darwin descobre, Cuvier já sabia. Desculpa, Lund já sabia. Né? Lund teria antecipado Darwin em uns 20 anos, mas não foi em frente. Bom, com isso a gente tem uma boa ideia, né, do conceito das distinções, como esse conceito veio. Eu vou passar aqui rapidamente sobre algumas as consequências, né, compreensões mais modernas dele. Primeiro, a gente tem que reconhecer a diferença entre distinções de massa e de fundo. Né? A diferença entre elas é de taxa, é de rapidez e impacto. Não é de se uma é natural ou não. Ambas podem ser causadas por humanos e ambas podem ser causadas por fatores naturais, não humanos. Ou seja, ambas aconteceram antes da existência dos humanos e ambas estão acontecendo agora. A extinção de fundo, e aí chamada de natural em alguma literatura, mas perceba que não é natural no sentido de não ser artificial, ou seja, não ser causado pelo homem. A extinção de fundo ela é gradual, multigeneracional, ao longo de várias gerações que seus efeitos vão ser percebidos. Ela se dá pela perda de aptidão reprodutiva de uma espécie ao longo do tempo, seja por menor acesso a recursos, seja por recursos alimentares, de água, área, parceiros sexuais, enfim. Se, por razões puramente genéticas, essa menor aptidão reprodutiva, a extinção de fundo ela pode ser ela seria considerada, é considerado um produto da seleção natural. Né? A gente pode, a partir de estudar paleontologia, nós temos que a gente pode perceber uma taxa média. Bom, os modelos, os organismos usados para essa taxa, eles são principalmente foraminíferos e microfósseis marinhos, mas também para mamíferos, grupos que tenham e moluscos, grupos que tenham um registro fóssil relativamente completo, né, para que a gente possa ter uma boa noção das mudanças ao longo do tempo. Então, nós temos que, baseado a partir desses grupos, extrapolado para outros, uma taxa média de uma espécie extinta a cada 10 milhões de anos. Ou, quer dizer, a cada 1 milhão de anos. Ou uma espécie a cada 10 milhões de espécies por ano. Isso seria uma taxa esperada de extinção. A cada 1 milhão de anos tem pelo menos uma espécie extinta. Um exemplo de uma extinção que é claro que tem um impacto humano aqui, mas são espécies que provavelmente se extinguiriam mesmo se não existisse nenhum humano mais, ou se nós nunca tivéssemos existido, são os rinocerontes. Esse grupo já foi bastante mais diverso e ocupando uma área geográfica muito maior no passado. Né? Existem várias espécies de rinoceronte, enfim, não das espécies atuais, mas da mesma linhagem, que são extintas, né? Nem todas são contemporâneas, mas várias delas foram, principalmente no Pleistoceno, aqui alguns exemplos. E hoje a gente tem 5 espécies, sendo que algumas delas já estão extintas na natureza, né? Como o rinoceronte branco. Na verdade, não são só 5 espécies, são de gêneros diferentes também, né? São 2 espécies de um gênero indiano e 3 gêneros
2 gêneros diferentes africanos e mais um gênero de Sumatra, né, no Sudeste Asiático. Alguns delas já extintos na natureza, como o rinoceronte branco, o rinoceronte de Java também. Alguns extintos completamente, como este. E esse é um grupo que tem uma taxa reprodutiva nas espécies viventes tão baixa, né, o tempo de gestação médio de um rinoceronte é de 15 meses. E aí demora a fêmea poder ter outro filhote, vai ter um filhote por vez. A taxa de mortalidade dos filhotes é muito alta, ou seja, a capacidade de repovoamento é muito baixa. Assim, espécies que tenham baixa capacidade de repovoamento, né, por ter baixa taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. E além disso, um período de crescimento muito lento. Normalmente vão ser espécies de grande porte, mas elas demoram muito a ter uma maturidade sexual. Isso também soma a baixa, né, capacidade de repovoamento. São espécies muito susceptíveis. E esse grupo já vem declinando no tempo geológico, desde o Pleistoceno, já vem declinando bastante. Então, é uma espécie que pouco a pouco está. A cada geração são menos filhotes. Em um ano ou outro, você pode ter uma melhora nesse repovoamento, mas a taxa média sempre é de declínio. Por ser um perissodáctilo, né, então parente distante dos rinocerontes, nós temos aqui as antas, né, aqui na América do Sul e também lá no Sudeste Asiático. Essa não é uma espécie que está em risco de extinção alto, mas já é uma espécie já desde 2011 tida como vulnerável, no caso a espécie a maior anta, né, a Tapirus terrestres, a anta brasileira, uma das antas brasileiras. Tem uma segunda espécie, a anta pretinha, amazônica, essa aqui é de mais ampla distribuição geográfica, está extinta na Caatinga, mas ocorre em outros biomas. Está muito ameaçada na Mata Atlântica, está ameaçada no Pantanal e está com pouco risco na Amazônia. De modo geral, ela é então considerada como vulnerável. Né? Isso a partir da União de Conservação Internacional e do nosso ICMBio. Assim como o rinoceronte, os rinocerontes, a anta também tem uma taxa de fecundidade baixa. Tem um período de gestação alto, em torno de 13 meses de gestação, e tendo, em geral, apenas um filhote por vez. Porém, ela alcança uma maturidade sexual um pouco mais rápida, como não é um animal tão grande, apesar de ser o maior mamífero terrestre brasileiro, não é um animal tão gigantesco quanto o rinoceronte, então seu período de crescimento não é tão demorado assim. Ela consegue ter mais filhotes por tempo do que um rinoceronte. Mas ainda assim, é uma espécie mais vulnerável do que uma outra espécie que possa ter ter uma taxa de fertilidade maior, né? Aqui um outro exemplo aqui vindo do registro fóssil de uma extinção, provavelmente uma extinção de fungo causada por mudança, e aí no passado geológico, seguramente com nenhuma influência humana, não existimos. Um trabalho de um grupo específico que eu participo, na Antártica, aqui é a apresentação de algumas espécies fósseis de corais. Estão coletados aqui na ilha de James Ross, uma ilha que fica nessa pontinha aqui da Península Antártica. Nós temos aqui fósseis desse gênero aqui, Cariophilia, que é um gênero que nós temos espécies viventes também, que é um exemplar vivente. E nós temos aqui também um outro gênero, Fungiacitos, que é aparentado, e uma forma bem diferente, a Astreópora, que nós também temos exemplares viventes aqui. Bom, esses dois aqui ainda ocorrem hoje na Antártica. Esse aqui não mais. Eles só ocorrem em mares mais quentes, mais setentrionais. Ou seja, está extinto na Antártica o gênero. Isso aqui, esses fósseis são da idade cretácica, em torno de uns 75 milhões de anos. No momento em que a Antártica era bem diferente da de hoje, não era polar, não tinha passado pela sua glaciação. As mudanças tectônicas, que levaram às mudanças climáticas, que levaram à glaciação antártica, foram fatais para a Astreópora, mas não foram para os outros. Ou seja, assim como Darwin tinha nos ensinado, algumas espécies são mais susceptíveis que outras. Nós podemos ter no estrato geológico espécies com fósseis de formas ainda viventes com fósseis de formas já extintas.
Diferente da extinção de fundo, a extinção em massa ou catastrófica, que seria aquela que estava sempre em mente de Cuvier, né, no seu conceito original, ela também é real, né? Só não é exclusiva. E na extinção em massa, ou extinção catastrófica, a gente tem uma perda muito grande da biota mundial em um tempo muito rápido, geologicamente falando, né? Poucos séculos a milênios, no máximo. E as suas causas vão ser diversas, mas sempre causas que levam a mudanças globais, tanto de origem terrestre como extraterrestre, como impactos de corpos celestes, como asteroides. Aqui a gente tem um gráfico, essas diferenças. Enquanto a extinção em fundo, ao longo do tempo, a taxa de extinção de fundo, ao longo do tempo, ela está representada por esse campo amarelado, as extinções em massa estão representadas por esses picos. Cada ponto de exclamação desse representa uma das grandes 5 extinções em massa que nós percebemos nos últimos 600 milhões de anos, ou seja, ao longo do Fanerozoico, na história da vida. Se eventos de extinção ultrapassam, então, esse campo, alguns ultrapassaram muito, seriam extinções em massa, ou seja, muito maiores que a extinção em fundo. Percebam que a gente tem um certo declínio das extinções de fundo ao longo do tempo, porque enquanto a paleontologia nos traz elementos para a gente calcular essa taxa de extinção de mais ou menos uma espécie por 1 milhão de anos, em média, a gente também tem elementos para calcular uma taxa de média de diversificação, de especiação. E essa taxa de especiação, ao longo do tempo geológico, ela sempre foi maior. Não muito, mas maior do que a taxa de extinção. Ou seja, o balanço líquido é positivo. A gente vai ter mais espécies surgindo do que se extinguindo ao longo do tempo. Isso só vai se alterar hoje, atualmente. Né? Como é que a gente vai saber dessas extinções do passado? Obviamente pelos fósseis, mas também pelas rochas. Né? Não só o fóssil numa gaveta vai nos dar umas informações, mas o fóssil integrado com o estudo da rocha, no qual ele foi preservado, nos dá muito mais informações. E ao longo do tempo geológico, principalmente aqui ao longo do Fanerozoico, Paleozoico, mais Mesozoico, mais Cenozoico, a gente vai ter muitos eventos de extinção, e são os eventos de extinção que dão os limites de cada período desse e de cada era. As grandes extinções limitam as eras geológicas. As grandes extinções da história da Terra, essas 5 grandes, né, elas foram responsáveis por eliminar uma grande quantidade de espécies, de modo que o mundo, depois delas, era bastante diferente. Especialmente das maiores de todas, como, por exemplo, a maior de todas, que foi a extinção do final permiano, que limita não só o fim do período permiano, mas de toda a era paleozoica. O planeta Terra, depois dessa extinção, era outro, em termos da sua biota. É como se você estivesse num mundo diferente. 90% das espécies foram extintas nesse evento. Tudo que a gente conhece hoje são os descendentes dos 10% sobreviventes apenas. E esses 10% sobreviventes também passaram por outros filtros. A extinção do Triássico, que sucedeu, que também foi grande. Aí cerca de 70% do que sobrou daqueles 10% se extinguiu no Triássico. Depois a gente vai ter uma relativa calmaria, com extinções mais regionais e menores acontecendo, e depois uma outra grande extinção no final do Cretáceo, praticamente de mesma dimensão, de mesmo impacto do que a do Triássico, mas muito mais famosa inclusive do que a maior de todas, o Permiano, porque é a extinção que elimina os dinossauros, pterossauros, mosassauros, grandes répteis, grandes arcossauros que viveram na terra, no ar e no mar, e lepidossauros, enfim, outros amnióticos que também viveram em todos os ambientes, além de vários outros grupos menos famosos, de micro-organismos, de algas, de crocodilos, enfim. Foi uma extinção absolutamente generalizada. E o que nós vamos, nossa diversidade, então, é aquilo que sobrou desses filtros. Ou seja, muito mais do que espécies vivas, nós já tivemos no passado. Uma estimativa, assim, bem, não é muito precisa, é claro, mas nos dá uma ordem de grandeza. Que todas as espécies que vivem hoje, e são muitas, né? Muitos milhões de espécies, mesmo nas mais conservativas projeções,
elas não representam 1% de todas as espécies que já viveram no planeta. Bom, para a gente ter para a gente já encaminhar para o encerramento e poder abrir para perguntas, eu gostaria de convidá-los a acessar o site do Congresso Brasileiro de Paleontologia de 2019, o 26º Congresso, que organizei em Uberlândia, site cbp2019.sbp Brasil, de Sociedade Brasileira de Paleontologia.org. E especificamente ali dentro há um menu onde vocês podem ver sobre homenageados desse congresso. Um dos homenageados foi Cuvier, porque no ano de 2019 completou 210 anos de nascimento, e ali há um texto ilustrado, referenciado, bacana sobre a ideia das extinções, o conceito, e um pouco de tudo isso que eu conversei aqui. Bom, passando rapidamente aqui sobre cada uma dessas extinções, dessas grandes que nós comentamos, nós tivemos, então, a mais antiga dessas 5 grandes, que é a extinção que marca o fim do período ordoviciano, lá no início do Paleozoico, ou seja, 440 milhões de anos, e foi a segunda maior das 5 grandes. Ela afetou toda a fauna que existia, que era uma fauna marinha, né? A gente não teve ainda a conquista do ambiente terrestre nessa época. Sua causa principal está associada a eventos de glaciação e as mudanças de nível do mar relacionados à glaciação. Em seguida, nós vamos ter o Devoniano, que foi uma extinção que se deu em torno de um evento de extinção em torno de 360 milhões de anos. Também tem um impacto dessas glaciações que vêm desde o Ordoviciano, mas há outros também, principalmente a mudança geoquímica marinha, e foi a terceira maior extinção da história da vida. Esse é um momento também de conquista do ambiente terrestre. Então, o que leva à extinção marinha também pode ter sido um motor, um impulso para a busca por novos hábitats e assim a conquista do ambiente terrestre, que já estava sendo colonizado pelas plantas e se dá aí no Devoniano também pelos vertebrados. Há 250 milhões de anos, a maior extinção da história da vida, né? E em 5 a 10% só das espécies dos grupos que passaram por extinção remanesceram depois dela. A gente tem várias causas, tem múltiplas causas, porque ali nesse momento tiveram grandes eventos de vulcanismo, de magmatismo, mas a gente também tem impactos de corpos extraterrestres, asteroides, inclusive aqui no Brasil. A gente tem uma grande cratera lá no Mato Grosso, o Domo de Araguainha, que a gente está vendo a cratera externa, a cratera interna, é resultado desse impacto, é uma cratera de 40 quilômetros de diâmetro, que é bem da cidade, eventos então relacionados à extinção do Permiano. Depois a gente vai ter a do Triássico, né, também relacionada a magmatismo, a bólidos, e a gente teve um grande efeito estufa no planeta, um aumento da quantidade de CO2 que reflete na taxa de precipitação de carbonatos, enfim, isso tem uma assinatura geoquímica bem clara. Essa extinção, ela elimina muitos grupos de amnióticos, de répteis, mas ela também abriu espaço para grandes grupos que vão se diversificar a partir dessa extinção. Os dinossauros, os quelônios, né, as tartarugas, os crocodilos, os mamíferos, né, os mamíferos como descendentes de sinodontes, que vão se extinguir também, o grupo mais basal no Triássico. Esse foi um momento de grande magmatismo ao redor do mundo, a gente tem aqui algumas dessas províncias. E a quinta maior extinção, que foi a do Cretáceo, certamente a mais famosa, é aquela que elimina os dinossauros não avianos e que também tem um evento causador mais bem determinado. Certamente o impacto de um bólido, de um asteroide, em torno de 10 km de diâmetro. A gente conhece exatamente a cratera, onde ele caiu, ali no Golfo do México, uma parte exposta está na Península de Yucatán, com impactos que foram percebidos no mundo inteiro, né? Principalmente a deposição de um elemento chamado irídio, todas essas bolinhas desse mapa aqui, onde já foi detectado em sedimentos do final do Cretáceo, início do Paleoceno, né, início do Cenozoico,
um pico da quantidade de irídio imiscuído na lama, imiscuído nos sedimentos. Irídio é um elemento abundante em meteoros, asteroides e raro na Terra, muito raro na Terra. E outras evidências. Aqui a gente tem uma imagem sísmica da cratera de Yucatán, uma cratera aí de 150 quilômetros de diâmetro, aquela de Mato Grosso do Permiano tinha 40, essa aqui, né? Mais de 3 vezes. E exemplos aí de vários grupos que se extinguiram, vários grupos muito icônicos, né, no registro fóssil, que se extinguiram no final. A gente vai ter uma extinção importante aqui na América do Sul, no mundo inteiro, mas a América do Sul foi especialmente afetada, que é a extinção da megafauna quaternária. Né? Então, nós perdemos aí uma quantidade enorme de mamíferos. Essa extinção foi muito relacionada a mamíferos, a gente não tem influência nenhuma disso em plantas, em insetos. Há alguma evidência de um impacto também em, em, em alguns grupos de lagartos, serpentes, mas muito pouco. Os mamíferos foram as principais vítimas. Então, se a gente tiver um panorama da fauna de mamíferos da América do Sul de pouco tempo atrás, 20 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, a gente teria isso aqui, tudo aqui. Hoje a gente só tem que estar colorido. Então a gente perdeu, né, um evento de defaunação muito importante. Né? Se a gente considerar animais com mais de 1 tonelada, chamados megamamíferos, foram extintos 19 gêneros, 37 espécies. 9 delas também estão presentes em sítios arqueológicos, ou seja, onde a gente tem evidência direta que conviveram com o homem. Ou seja, uma extinção tão recente que se deu depois da chegada do homem nas Américas. Se a gente considerar os mamíferos grandes, ou seja, além dos megamamíferos, mamíferos entre 44 e 1 tonelada, quilos e 1 tonelada, a gente ainda soma a isso mais 30 outros gêneros de espécies, 46 espécies. Então, uma defaunação significativa, né? À medida que a gente vai passando aí o Cenozoico, né, o Neógeno principalmente, o Mioceno, a gente teria esse panorama. No Pleistoceno, a gente teria isso com elefantes, com grandes tatus, ursos, enfim, cavalos e preguiças, e isso tudo, né, sumindo. Né? Aqui a gente tem alguns exemplares da megafauna sul-americana e a idade aproximada dos mais antigos e mais recentes fósseis conhecidos. Então, a espécie Notiomastodon platensis, que viveu em torno de 1 milhão até 10 mil anos atrás, os toxodontes, com várias espécies, 2 milhões e 16 mil anos atrás, a Eremotherium lorillard, né, nossa preguiça pan-americana, e outros. Pensamos que alguns se extinguiram há muito pouco tempo, né? Gliptodontes e um grupo extinto de tatus, os pantateritos, apenas 4 mil anos, ou seja, quando as pirâmides existiam, foram construídos esses animais que ainda existiam. Por que essa megafauna se extinguiu? Né? A gente tem os cianartros, né, as preguiças, tatus e afins como as maiores vítimas, mas também foram os maiores sobreviventes, porque esse foi um grupo muito diverso. De modo geral, o melhor modelo que explica a extinção da megafauna é o que um colega argentino, não fugiu o nome dele agora, chama de zigue-zague partido, zigue-zague quebrado, broken zigzag. Aqui a gente tem esse modelo sumarizado. Em azul seria representando momentos com uma baixa risco de extinção. Em vermelho, um alto risco. Ao longo do tempo geológico, ao longo dos últimos milhares de anos, nós tivemos uma oscilação climática importante entre eras do gelo e períodos interglaciais, né, desde o Pleistoceno. Quando a gente está num momento mais quente, né, a gente vai ter áreas, ou seja, em momentos interglaciais, né, a gente vai ter uma contração das áreas que essa fauna ocupava. Essa é uma fauna praticamente de áreas abertas. Que pastoreavam, ramoneavam, ou seja, comiam em brotos, e os carnívoros que comiam esses herbívoros. Mas, em geral, de áreas abertas, áreas que seriam próximas ao que a gente teria num cerrado hoje, num pampa. Então, nos momentos mais quentes, a gente tem uma maior taxa de florestação. A América do Sul fica mais verde, mais florestas. Essas áreas abertas são mais restritas.
Então, a área, o espaço disponível para esses animais se torna menor. Com isso, a gente também tem o isolamento de populações nas ilhas de áreas abertas que remanescem. Com isso, a troca gênica fica menor e essas espécies ficam mais susceptíveis, digamos assim, a eventos de extinção, porque a sua... Lembra que eu falei lá atrás da extinção de fundo? Então, menos acesso a recursos, com isso a capacidade de repovoamento fica menor. Né? Num período glacial, em momentos mais frios, as áreas abertas, e assim, na América do Sul, frio, ele vai ser literal lá no extremo sul, na Patagônia, nos Altos Andinos, mas na maior parte das planícies, a maior parte que é o território brasileiro, por exemplo, esse frio significa úmido, desculpa, seco, e o calor significa úmido. Então, nesses momentos glaciais, a gente tem maior aridez, menor umidade, com isso as áreas de florestas úmidas se contraem e expandem as áreas abertas. Perceba que áreas abertas, expansão, área aberta, contração. Nesse momento a gente tem maior recurso, maior fluxo gênico das populações, ou seja, a capacidade dessas populações de suportarem impactos é maior. Então, ao longo desse tempo, a gente tem esse zigue-zague entre áreas, entre momentos mais e menos susceptíveis à megafauna. E ao longo desse tempo aconteceram extinções diversas. O que acontece no último zigue-zague, no último momento aqui do interglacial? A gente tem, então, um fato novo, que é a chegada dos humanos. Então, se os humanos tivessem chegado no momento glacial, talvez a gente ainda tivesse muitos exemplares da megafauna ainda vivos. Mais do que nós temos hoje. Hoje a gente tem poucos, né? Temos a anta, temos, se a gente extrapolar um pouco a definição, alguns cervídeos, enfim, mas considerando animais um pouco menores, mais leves. Mas certamente a gente poderia ter pelo menos uma preguiça gigante, ou talvez um mastodonte. Mas com os humanos chegando num momento de maior susceptibilidade, onde já haviam tantos impactos naturais, isso teria sido um golpe de misericórdia, né? Somado aqui, a maior parte da megafauna era composta por animais como o rinoceronte, como a anta, tem uma taxa de repovoamento baixa, por serem animais de grande porte, consequentemente, longo período de gestação, longo período de maturação sexual, poucos filhotes por vez, e muitas demandas, né, de recursos, o fato de chegar uma espécie caçadora com a habilidade dos humanos teria sido um golpe de misericórdia. Não é a causa, não é a única, mas foi um fator importante. Ainda assim, tiveram pelo menos 6 mil anos de coexistência. O que os sítios que são paleontológicos e arqueológicos, tem humanos e também animais, fósseis preservados, mostram que pelo menos 6 mil anos de coexistência entre os humanos, né, o povo de Luzia e outros paleoíndios aqui da América, com a megafauna. Mas, depois de todo esse tempo, os remanescentes foram poucos demais, né? Os mais vulneráveis, que têm, então, nicho ecológico estreito e altas demandas e longos períodos reprodutivos, vão ser aqui os primeiros a se extinguir. Bom, quando a gente considera o impacto humano entre os animais e plantas, a partir da Revolução Industrial, a gente vê que as taxas de extinções saltaram muito para todos os grupos. E num período muito curto, né? Especialmente se a gente considerar geologicamente falando. Né? Não é nem de milênios, né? Não é nem de séculos, são de décadas. E pela primeira vez na história a gente teve a inversão daquela taxa da relação entre extinção e especiação. Agora, ela se inverte. A taxa pelo impacto das mudanças causadas pela sociedade humana ser tão grande, tão rápido, não há tempo para que a taxa de especiação compense a taxa já aumentada de extinção. Então, a gente tem todos os elementos para conceituar o que nós passamos atualmente, sim, como um evento de extinção em massa, plenamente equiparável à extinção do Ordoviciano, do Devoniano, do Cretáceo, do Triássico e mesmo a do Permiano. Bom, com isso eu encerro a apresentação, peço desculpas por ter passado um pouquinho, e fico à disposição de qualquer comentário ou pergunta. Obrigado. Parabéns, professor. Foi ótima a sua palestra. Nós tivemos algumas perguntas aqui.
A primeira foi de Israel Silva. Ele perguntou: professor, nós podemos identificar quais os fatores foram cruciais para a modificação desses animais através dos fósseis? Uma boa pergunta. A gente pode identificar, sim, algumas causas muito gerais, mas é muito difícil que a gente consiga identificar uma causa específica. Porque, mesmo observando a, as biotas atuais, estudando, acompanhando populações, e tem muitos estudos que fazem isso, acompanhando populações vivas e como elas reagem a mudanças climáticas, por exemplo, ou desmatamento, enfim. O que se percebe é que há uma enormidade de fatores que estão envolvidos em conjunto. Então, isolar um como sendo o mais importante é bem difícil. E quando a gente está trabalhando no registro fóssil, a gente não consegue perceber todos os fatores que conviveram. A gente pode extrapolar a partir do recente, né? Entender que eles também estavam atuantes. Então, fazer considerações em cima disso. Mas é bastante. A maneira de responder isso seria bastante genérica, sabe? Por exemplo, nós temos vários animais que possuem características que estão relacionadas à corte, à reprodução, à atração de fêmea, de pares sexuais. Então, as galhadas dos cervídeos, do alce, a gente tem cristas, penas, enfim. Muitas características ligadas que estão ligadas, então, à atração de parceiros e, consequentemente, geram diferenças entre machos e fêmeas, ou seja, geram dimorfismo sexual. Muitas vezes a gente tem alguns exemplos, inclusive do registro fóssil, de formas que ao longo do tempo foram aumentando o tamanho de galhadas ou tamanho de cristas. A gente tem isso com pterossauros aqui do Brasil. E como essas são características muito relacionadas ao dimorfismo sexual, muito provavelmente o gatilho, né, o motor dessa geração é a seleção sexual. A gente pode relacionar algumas mudanças de tamanho, né? Animais vão ficando maiores ou menores a partir de área geográfica. Em geral, espécies grandes têm tem indivíduos de grande porte, né? Tem uma demanda territorial muito grande. E aí, quando a gente tem, por exemplo, espécies que acabam se isolando em ilhas, a tendência ao longo do tempo é elas ficarem pequenininhas. É um nanismo insular. Então, às vezes dá para a gente perceber uma mudança por uma causa específica, mas não é fácil. Assim. Em geral, só quando a gente tem essas características muito gerais, assim, que estão bem vinculadas a uma causa específica. Israel seguiu perguntando: é possível, a partir de análise do esqueleto dos animais, saber se eles possuíam pelos, espinhos ou outras estruturas externas? Olha, às vezes sim. As penas, por exemplo, as penas de voo, né, das aves voadoras, as remiges, que são as grandes penas das aves, elas têm uma inserção muito profunda, chegando ao osso do braço, do antebraço, assim, chegando ao rádio ou à ulna, principalmente ao rádio. E isso gera uma espécie de carocinho. Então tem uns tubérculozinhos. Se você pegar é claro, aves muito pequenas, delicadas, talvez isso não esteja bem marcado, um beija-flor, por exemplo. Mas se você pegar um condor, uma gaivota, né, uma grande ave planadora, você vai ver nesse osso esses tubérculozinhos da pena. Isso, inclusive, serviu para reconhecer a existência de penas do tipo Remides, voadoras, em troodontídeos, em dinossauros maniraptor, aí da linhagem próxima das aves. Isso está publicado, enfim. Isso foi um fóssil, acho que da Mongólia. E agora, pelos e outras penas, penas de cobertura, né, que não as remiges, ou pelos, ou escamas, em geral não deixam uma marca no osso, não. Mas, como eu comentei lá quando eu falava de Cuvier, os ossos trazem características que nos permitem reconhecer a posição filogenética daquela espécie. Se nós temos características suficientes para ter esse reconhecimento,
a gente já pode, com isso, deduzir outras características que provavelmente estariam presentes. Então, se eu tenho um esqueleto, ou parte de um esqueleto que me permite reconhecer um macaco, por exemplo, é muito plausível que ele esteja coberto de pelos. A gente não conhece nenhuma forma que não tenha, a não ser nós mesmos. Pelo menos ainda temos, né? Mesmo que seja pouco. Já se eu tenho um material que me permite reconhecer um cetáceo, e a gente conhece os animais marinhos tendem a perder esses anexos epiteliais, né, por causa de hidrodinâmica, não faz sentido eu pressupor que aquela baleia fóssil pudesse ter pelo. Nenhuma tem. Mas essa é uma evidência, essa seria uma conclusão indireta, né, pelo posicionamento filogenético. Pela evidência direta, são alguns poucos casos, né, como que eu mencionei. Próxima pergunta de Tomás Lima. Professor, uma questão que me fez refletir bastante. Quando uma extinção é considerada artificial? É lógico que nossas ações são atualmente degradantes, mas fazemos parte da natureza, pois surgimos e vivemos nesse planeta. Quando as consequências das nossas ações passam a ser artificiais, as extinções de outras espécies humanas causadas pela nossa é considerada uma extinção em massa artificial? Boa pergunta. Esse debate entre o natural e o artificial, ele existe, tem um componente filosófico, desperta interesse, mas eu acho que ele não nos leva muito. Não. Assim, ele tem um interesse puramente intelectual, digamos assim. E acho que não nos leva a nenhuma ação prática. A ideia de natural como sendo contraposto à artificial não me parece levar muito lugar. Talvez se a gente contrapor a antrópico, né? Porque assim, a gente não está negando o homem como parte da natureza, mas está, com essa palavra, assumindo a ação humana direta. Então, eu acho que seria mais interessante, assim, entre natural ou antrópico, do que natural e artificial. E aí, nesse sentido, eu acho que não tem como a gente distinguir hoje nenhum evento de extinção corrente que não seja antrópico, dada a amplitude do impacto humano. Não dá para fazer esse experimento. Assim. A gente teria que achar um lugar que não tivesse tido impacto humano. Assim, o mais próximo que a gente poderia fazer isso é na Antártica. Mas ainda assim, algum impacto existe. Não dá para eliminar totalmente, mas certamente é o único lugar do mundo onde o impacto é pequeno o suficiente para a gente conseguir, pelo menos, mensurar. Agora, a, quando a outra parte da pergunta sobre outras espécies, a competição, né, entre a Homo sapiens e outras espécies que foram contemporâneas, né, como tem vários, Homo heidelbergensis, Neandertal, enfim, denisovanos, né? Esse talvez fosse a gente pudesse considerar como exemplo de uma extinção de fundo que aquelas outras espécies sofreram por competição direta, por menor acesso a recursos em função de uma maior, digamos, habilidade, capacidade da espécie Homo sapiens. Mas não como uma extinção em massa, porque a extinção em massa ela sempre pressupõe um impacto a uma enorme variedade de espécies. Não existe assim extinção em massa de uma espécie ou de duas espécies. Extinção em massa é um evento global que atinge todos os ecossistemas, espécies de diferentes grupos, invertebrados, vertebrados, micro-organismos, macro-organismos, marinhos, terrestres, enfim. Mas sim, uma extinção de fundo, sim, e que teve o Homo sapiens, né, como talvez o seu causador. Antes de irmos para a próxima pergunta, eu queria só lembrar a todos que o formulário de presença já está disponível no chat. Okay? Pronto. A última pergunta, professor, Caroline Karen. É possível saber os impactos das extinções de fundo ou, ou, por, porque, ou por acontecerem gradativamente, o impacto ecológico do desaparecimento das espécies não é significativo? Boa pergunta. Caroline, né?
As extinções de fundo, por elas acontecerem mais paulatinamente, elas não, dificilmente podem ser testemunhadas. Elas aconteceram no passado, a gente consegue, pelo registro fóssil ou por registros históricos, ter um acompanhamento dessas variações da população ao longo do tempo. Quando eu coloquei o rinoceronte ou a anta, mostrando exemplos de possíveis extinções de fundo, essas não são exemplos que são categoricamente, se você procurar na internet, exemplos de extinção de fundo, você não vai achar isso. Eu fui refletindo, bom, quais são as espécies hoje que têm uma taxa pequena de repovoamento, estão ameaçadas por um rinoceronte, qualquer indivíduo que você matar, já é uma ameaça à população inteira, porque a população é tão pequena que um faz falta. Então, eu falei, o rinoceronte é um bom exemplo. Agora, não, isso sempre é uma percepção que a gente faz a posteriori. A gente olha para trás e vê o que aconteceu com uma espécie ao longo do tempo e percebe, ela passou por um gargalo de extinção de fundo. Então, essa mensuração atual, eu acredito que a gente poderia perceber apenas em nível de mudanças moleculares, de uma geração para outra. E, assim, com ferramentas moleculares, a gente consegue. Bom, pensando aqui por alto, talvez uma maior taxa de homozigosidade, né? De uma geração para outra, fosse um indicativo de menor fluxo gênico, e, consequentemente, isso seria uma causa possível para levar a uma extinção de fundo. Bom, só consigo lembrar agora, perceber esses dois exemplos de mecanismos de mensuração, ferramentas genéticas. Porque as mudanças são pequenas, né? E para a gente ter essas mudanças perceptíveis na forma, isso, tem que passar um bom tempo. E aí a gente só conseguiria ver para trás, né? Não mudando de uma geração para outra. Então, professor, acabaram as perguntas. Queria agradecer em nome do PET Biologia ao senhor por ter aceitado nosso convite e vir aqui passar informações para todos nós que estamos aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Fico à disposição para quaisquer outros momentos de encontro. É sempre um prazer estar com o Grupo PET. Eu fui tutor de um Grupo PET por 3 anos lá em Uberlândia, PET Biologia Uberlândia, então eu tenho um carinho muito grande pelo programa. E aí na universidade, na Rural de Pernambuco, tem o meu colega Gustavo, paleontólogo. Imagino que vocês o conheçam, talvez tenham tido aula com ele, enfim. E então, estar com vocês também é uma maneira de, né, rever amigos, e gostaria de refazer então um convite para vocês conhecerem lá no site do Congresso Brasileiro de Paleontologia e um pouquinho daquela pergunta que foi feita, desculpa, eu esqueci agora o nome de quem fez, sobre a dualidade natural artificial. Eu coloquei num texto de apresentação lá no Congresso. Eu vou colocar aqui no chat, porque quem tiver interesse é só clicar ali. É esse aqui. Tá bom? Então, obrigado e boa noite a todos. Obrigado, professor. Obrigada, professor Douglas. Boa noite. Boa noite, tchau. Queria agradecer a presença de todos e avisar que semana que vem nós teremos o último QC do Bloco Evolução. O tema será A Beira d'Água, a História Evolutiva dos Cetáceos. E lembrar também a vocês que todas as palestras do QC Evolução vão ficar salvas no YouTube do PET. Então, se você perdeu alguma parte ou quer rever, pode ir lá que vai estar lá. Agradeço a todos e até a próxima semana.